Capítulo 3. Oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros cobertos de trepadeiras, floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos, silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Envolvendo os dois enfermeiros, na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por mim: amigos, por quem sois? Explicai-me, em que novo mundo me encontro? De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que o supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso, que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Então, começamos aqui capítulo 3 do livro Nosso Lar, em que o autor, esse capítulo 3, André Luiz, está sendo recolhido, né? É a continuação do resgate dele, e essa primeira parte, a gente tem uma ideia aí mais ou menos de como é um pouquinho a geografia de Nosso Lar, né? Nosso Lar é uma cidade espiritual que vive nas cercanias do mundo espiritual mais próximo. Abriga seres humanos comuns. Se nós nos ilustrarmos no exemplo de André Luiz, seres humanos resgatados, na sua grande maioria, do umbral, e outros seres humanos comuns que têm sua procedência antes de nascer do próprio Nosso Lar. Então, pessoas que já estão vindo num processo de resgate e que antes de nascer vieram de Nosso Lar, acabam depois de desencarnar também voltando a Nosso Lar. Então é uma grande metrópole. Isso não é assim o comum. Nosso Lar já é
uma geografia de grande monta, uma cidade espiritual de grande população. O comum são cidades espirituais, vilas espirituais, comunidades espirituais de menor tamanho. Pelo menos assim, o mais popular, que a gente tem mais contato, em termos até de experiências das pessoas e tudo mais, são cidades bem menores. Nosso lar é uma grande metrópole do mundo espiritual, né? Outra coisa aqui é a percepção da claridade. Tudo é muito claro. Enquanto o umbral ele é um local obscuro, você vê as roupas luminosas, o cajado luminoso, a roupa dos jovens em alvo linho, tudo é claro, tudo é brilhante, tudo é belo. Então, mesmo sendo uma colônia de transição, uma colônia que vive nas cercanias do umbral, você já vê que a justeza dos pensamentos acaba trazendo claridade. E aí a perguntinha que a gente deve fazer: como está a nossa claridade? Como está a nossa aura? Como estamos? E aí ele vai falar sobre a percepção espiritual do Sol. Então, o Sol, que os esotéricos trazem tantas informações, né? Aqui eles dizem que o Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação, né? Aí tem coisas que talvez a gente, na nossa pequenez espiritual, intelectual, moral, não tenhamos condições de apreender de todo, não tenhamos conhecimentos para entender se isso é apenas uma expressão poética ou o que exatamente está sendo revelado aí. Faltam-nos subsídios para isso. Provavelmente devam existir escolas na Terra, escolas espirituais, escolas esotéricas, que tenham um maior conhecimento do que essa pequena frase quer dizer, mas para nós que não temos tanto conhecimento assim, fica com uma suposição poética espiritual e uma verdade que sobressalta nossos olhos, a de que as coisas naturais devem ser observadas com mais amor, com mais sensibilidade, com mais carinho. Devemos abrir um pouco a nossa alma para percepções da suavidade da vida e não cairmos ficar preso ao imediatismo da vida e chegarmos do outro lado sem nunca ter contemplado um pôr do sol, sem nunca ter admirado uma lua brilhante. Não estou falando no sentido romântico só não, mas no sentido de sensibilidade mesmo, da gente não esperar desencarnar para ter um olhar de gratidão pela vida, pela grata vida que nós temos, né? É isso? Vamos continuar então. Recordei então que nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que não o concede. Semelhava-se a mim, a cego aventuroso, que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. Quer dizer, isso que a gente acabou de falar. Essa coisa de você não dar atenção à gloriosa beleza da vida, à grata vida, né? A essa altura serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente.
não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Então aqui a gente já começa a perceber que o alimento em nosso lar, ele não tem as mesmas funções. É lógico, eles não têm mais corpo físico, mas há uma similitude, há uma semelhança, há uma verossemelhança. O alimento em nosso lar tem um papel de reposição energética, de reconforto, de reequilíbrio. Essa água, que não é H2O, ou seja, é um líquido que ele está dizendo que é água, porque H2O, a gente sabe, é uma coisa física, mas é um líquido que nós também, se estivéssemos lá olhando, diríamos, é água. Mas é uma substância portadora de fluidos divinos, de recomposição espiritual. Então, é uma coisa que a gente vai estudar bem isso, a necessidade que o espírito, quando enfermo, ou quando ainda incapaz de por si mesmo repor suas energias através da vontade, do discernimento e dos bons sentimentos, a necessidade dele estar sempre recompondo suas energias, se reequilibrando através de alimentos que nada mais são do que verdadeiras bombas de energia positiva, não é isso? Que trazem o reequilíbrio ao indivíduo ainda incapaz de por si mesmo recompor suas energias. Vamos voltar então. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, aqui outra informação interessante. Muitas escolas esotéricas, desde a antiguidade, usam o crepúsculo, seja para práticas espirituais, seja para meditação, seja para oração. E em nosso lar, como em todos os núcleos dessa colônia, eles reverenciam o crepúsculo, ou seja, às 18 horas, para o momento de prece. Seria interessante, há uma pesquisa antiga, não sei exatamente da validade dela hoje, mas já houve uma pesquisa em que o horário que mais desencarna pessoas é esse horário, 18 horas. E práticas do Antigo Egito e de outras escolas esotéricas utilizavam 18 horas. Então há toda uma situação que envolve as 18 horas e que em nosso lar é utilizado para a prece. É um momento de transição entre o dia e a noite. A gente sabe que, independente de qualquer coisa, os povos antigos reverenciavam os movimentos celestes. Todas as mudanças de estação, de tempo, eram reverenciados. Então o crepúsculo sempre foi algo muito reverenciado. Acho que, apesar desse problema de horário de verão que a gente tem, né, que fica a dica, né, para todos nós. Fazemos uma meditação, uma visualização, uma prece, uma oração às 18 horas. Pensar em nosso lar, para a gente fazer uma ligação com o nosso lar, com outras colônias, pensar na colônia que a gente não sabe de onde veio, mas da colônia de onde nós viemos,
nessa hora, pensar na nossa programação encarnatória, pensar na nossa vitória nessa encarnação, pensar na nossa saúde, pensar na paz das pessoas que convivem conosco, pensar na paz na Terra, pensar em algum local que está em conflito, por exemplo, Israel e Palestina estão sempre em conflito, e irradiar, a gente abençoar com paz, sabe? Usar esse momento das 18 horas para não passar em branco. Então vamos lá. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu sentencioso: agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não poderei te acompanhar? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, se tiver disposto. Aquela melodia me renovava as energias profundas. Me levantei vencendo dificuldades e me agarrei ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbora, cheia da claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam guardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me estervilhavam na mente. Notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso, maravilhoso. Vamos dar ênfase ao maravilhoso, para a gente ter ideia do que é que ele está vendo. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarence participando da assembleia, entre os que cercavam um velhinho refulgente. Então aqui, mais uma vez, nós temos aqui uma descrição que traz mais do que diz. Em todo o nosso lar, a gente vai perceber que André Luiz vai estar trazendo mais informações do que geralmente o movimento espírita aceita. Desmembrar isso, detalhes, infelizmente, sutilezas de informações, mesmo que sejam questões apenas simbólicas, artísticas, nós não teremos ainda como saber, a gente só pode chutar. O grande segredo da vida é o amor. E vai ser o amor que vai nos trazer felicidade, a assistência ao próximo. André Luiz então olha esse templo e vê, antes dessa reunião, pessoas meditando em silêncio. A meditação, existem diversas técnicas de meditação, métodos variados, com até funções específicas, mas uma espécie de meditação que é muito útil, principalmente para aquele que ora, é a meditação em que você se integra ao cosmos, ao infinito. Você se imagina num processo de expansão, você visualiza essa expansão e se integra gradativamente. Existem várias visualizações nesse sentido. Você se integra ou à figura do Cristo ou à própria figura do universo, num processo de meditação. Ou você se lembra de momentos e tenta reviver esses momentos energeticamente de grande cosmoconsciência, de grande
vivência espiritual, de grande vibração espiritual que você já teve, e você vai revivendo na memória e colocando esse sentimento, dando esse sentimento para o planeta e para o universo como um todo. Ou seja, essas visualizações ajudam a nós mantermos-nos numa ambiência espiritual elevada. Não é isso? É uma prece, meditação, visualização. Então, o local tinha flores guirlandas que vinham do teto à base. Uma das coisas que a gente vai perceber em todo o nosso lar é a questão estética. A estética do mundo espiritual saudável, ela é nobre, ela é enriquecedora, ela é instigante, ela é estimulante. Belo em junção com o sagrado. A gente sabe que as mais belas peças musicais clássicas, as mais sensibilizantes, uniam, acima de tudo, tinham como inspiração ou o sagrado ou o amor dedicado a uma mulher. Eram coisas de profunda introspecção meditativa por parte dos grandes mestres das músicas clássicas. Então a gente começa a perceber que a estética espiritual, ela acaba sendo impulsionadora de processos arquétipicos que motivam, que estimulam em nós o sagrado, o divino, o quero mais, o transcendente. A arte, então, ela tem uma função nobre. A arte não é algo menor. Essa arte transcendente, essa estética, ela está atrelada intrinsecamente ao próprio movimento de ascensão. Platão vai falar do belo. Lembrando que quando eu estou falando do belo, eu não estou falando do cantor de pagode. Estou falando do belo, da beleza. O belo se ajusta a toda uma noção que os gregos, que Platão formulava, de que o belo, a beleza, ela em última instância é a beleza suprema, idealística, que nós buscamos dentro do nosso íntimo, né? O belo está atrelado ao amor, né? Ao desejo da beleza. Então, as formas perfeitas, as formas esteticamente sensibilizantes, elas na verdade exprimem a própria harmonia universal, a beleza intrínseca que trazemos de forma íntima, como o anseio pelo melhor, pelo limpo, pela transcendência, essa integridade, essa harmonia das coisas, das proporções, a forma bela encarna, de certa forma, ao ser contemplada ou considerada bela, ela traz o anseio da alma pela evolução, pelo que há para além de si. Então, a estética de nosso lar, ela tem toda uma estética que impulsiona o indivíduo para o bom, para o belo, para o amor, para as formas belas. É um processo em que o nosso inconsciente reconhece o que é a beleza. Se aqui na Terra as correntes estéticas da arte muitas vezes valorizam o banal, o trivial, o sujo, o comum, o violento, o agressivo, isso são movimentos humanos que devem existir porque nós somos humanos e temos todos esses processos por dentro da nossa alma. Mas, ao contrário do que Nietzsche tanto declarava,
as ideias platônicas têm um quê de verdade. As ideias platônicas têm uma... Ao falarem do mundo ideal, nos remontam a todo um processo que, ao contrário do que se possa imaginar, não é fantasioso, é real. O anseio da alma pelo belo, pelo bem, é o anseio da alma pelo amor, pela completude. A alma que é a incompletude, eterna incompletude. Mas isso acaba sendo um movimento que te impulsiona para o além do que você é hoje, que a gente chama de evolução, progresso, né? Não é uma coisa determinada assim, daqui você vai para cá, daqui você vai para lá. Não, nós construímos esse processo evolutivo através do nosso querer, da nossa estética, do conjunto de experiências multimilenares que cada um teve. Ou seja, não é um processo formatizador. Isso talvez seja o grande erro das religiões, formatar modelos e dizer, esse é um modelo único. Não, as experiências são plurais, as consciências têm jornadas multimilenares, multiplanetárias. Então é claro que os processos que estimulam em nós a ascese serão diferenciados. Não obstante, dentro de certos esquemas evolutivos, nosso lar expressa para uma coletividade que teve recentemente experiências no campo ocidental, né, uma estética que estimula nessas pessoas desencarnadas o além de si, o belo, o uno, o bom, o todo, o universo, a transcendência, a melhoria, a busca pela harmonia, pela fraternidade universal. Ok? Então vamos continuar. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Então, só lembrando também que André Luiz fala de uma televisão, não é isso? Então eles começam a entrar em contato em todo o nosso lar através de uma rede. Eles entram em rede, né? E já nosso lar, que é da década de 30, já vai falar, década de 30, início dos anos 40, vai falar de uma coisa que ainda não é no Brasil uma realidade, que é a televisão, que já existe, mas ainda incipiente, limitadíssima, preto e branco, chiadeira, aquela coisa bem pioneira, né? Mas nosso lar não está falando disso, está falando de coisas que ainda talvez seja o que nós já temos hoje, né? A questão cinematográfica já existia bem naquela época, né? Mas já fala disso, de uma questão em rede. Eles estão em rede e contactando através dos vários setores do nosso lar. Todos estão ligados ao que está acontecendo nesse templo maravilhoso, que a gente deve imaginar como algo maravilhoso. A única coisa que eu posso dizer sobre esse templo é: tomara que alguns de nós, ou todos nós, né, ainda nessa vida, ainda encarnados, possamos ver, contemplar esses templos astrais. Eu acho que é uma experiência revigorante, que os nossos mentores, André Luiz, Clarencio, Alexandre, Aulus, Asclépios, Veneranda, onde quer que estejam, possam nos proporcionar ainda nesta vida um desdobramento lúcido em que nós possamos ver um desses templos e que nossa conduta, a partir de hoje, a partir de agora, possa ser uma conduta assistencial, fraterna, bondosa, caritativa, que nos leve a isso. Porque é claro
Não adianta a gente pensar que existe chavão ou privilégio no mundo espiritual. Tudo obedece à lei do mérito. Tudo obedece à lei do mérito, né? Então, ao desejar, ainda em vida, nesta encarnação, de preferência hoje à noite, sair do corpo e conhecer com lucidez esses templos, nós precisamos nos manter em quê? Em sintonia com os espíritos bondosos que possam nos proporcionar essa experiência. Ou seja, a gente começa a valorizar o transcendente, o espiritual. Mas para que a gente possa valorizar de fato o transcendente e o espiritual, para vir a ter essa experiência, nós temos que transformar nossa vida nesse caminho de assistência, assistencialidade, serviço, autoconfronto, autoconhecimento, autoestima, respeito à humanidade, respeito ao próximo, respeito a si mesmo, respeito à natureza, caridade, caridade, caridade. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminada a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. Mais uma vez, a gente vê aqui a questão da estética, da espiritualidade e do estímulo que a espiritualidade bem cultivada nos traz, nos revigorando, nos reestimulando a vida, nos dando uma grata vida. Não é o ruidoso, não é o barulhento, não é o batucado, mas é aquilo que fala a alma, a sua essência maior, não é? A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. Sim, figurou-se-me não. Ele começa a se iluminar. Todos eles começam a se iluminar. A iluminação é a irradiação dos sentimentos bons. Irradiação de luz é irradiação de sentimento bom. Teve sentimento bom, teve emoção superior, raios de luz emitem de você. Por isso a meditação, ela é tão útil, essa meditação em que você contempla o sagrado, porque você vai se mantendo irradiando luz, até que isso se torne uma constante, um hábito, uma necessidade de cada dia. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrelas douradas. Aí André Luiz diz, uma imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Essa imagem mental é uma forma de pensamento superior. Todos nós somos co-criadores em plano menor. Criamos com nossos sentimentos, pensamentos e ações formas mentais. O segredo da vida é nós criarmos formas mentais positivas. Não nos auto-obsediarmos com formas mentais negativas. O que eu chamo de positivo e de negativo? Positivo é tudo aquilo que estimula a nossa transcendência, a nossa sensibilidade, a nossa melhoria como seres humanos, nos tornando mais humanos, mais amorosos, mais fraternos. E negativo, tudo aquilo que nos chumbe a terra, tudo aquilo que nos traga o revide, a vingança, o ódio, tudo aquilo que seja doentio, tudo aquilo que seja estagnado, isso cheira mal. Então, o mundo, o umbral, ele só existe por causa das formas, pensamentos inferiores. Nós não, mesmo que a gente não queira criar, se meus sentimentos, palavras e ações, minhas emoções são inferiores, eu estou criando isso, mesmo que eu não queira. Por isso que a gente vai para o umbral.
Então lá, nesse momento, você está tendo o contrário. Você está usando o pensamento nobre de uma coletividade, e isso está criando formas mentais, pensamentais, de beleza e transcendência, que te reestimulam ao sagrado, ao belo, ao puro, ao divino. Então, esse coração azul, ele simboliza todo um estímulo dos mais nobres sentimentos da alma que aquela colônia pode conseguir. Ela é, acima de tudo, uma arte mental que estimula a estética sagrada, o sagrado cai em nós. Isso tem que ser feito, gente, já. Nós temos que construir o nosso sanctum celestial, nosso cantinho de prece, oração, meditação, visualização positiva, de lembrança de momentos de cosmoconsciência, para estimular ao nosso redor, a nossa casa, a nossa vida, luz. Para estimular o cântico celeste, a beleza indefinível. Para estimular em nós o gosto por coisas superiores, que nossa alma anseia e que muitas vezes nossa cultura, nossa educação não nos permite ter, fazendo com que a gente fique carente. A carência, ela não é só a carência de querer alguém que se ama, que se possa doar o coração, não. A carência, ela também está atrelada a vários processos estéticos, éticos, que alimentam a alma. Mas muitas vezes nós não temos educação para ir em direção às coisas que realmente a alma necessita. E fica aí um gap, muitas vezes tentando substituir o que é essencialmente espiritual, porque é algo que a alma quer, por coisas materiais, como a cocaína, o crack, o álcool, o cigarro, a comida, a mulheres, o meretrício. Quer dizer, a gente acaba por não ter estímulos educativos, experiências no lado espiritual, sensibilizante, estético, metendo os pés pelas mãos e buscando a satisfação, que é um anseio íntimo da alma por Deus, pelo divino que há em si, que quer se desabrochar nas coisas materiais. E aí a gente entra naquele bololô que a gente já conhece muito bem de muitos e muitos milênios. Então, cariciosa música, vamos continuar, né? Vamos continuar. Cariciosa música, aqui ó, cariciosa música em seguida respondia aos louvores procedentes, talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se fixávamos os meus olhos celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao nos tocar a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Essa presença dessas flores fluídicas, ela acontece também entre nós encarnados. É claro que a gente nunca, às vezes, não percebe, mas quando o ambiente está em boas vibrações, isso acontece. Em geral, em reunião mediúnica é comum isso acontecer. Às vezes ninguém percebe que isso está acontecendo, entendeu? Às vezes a pessoa só percebe a sensação agradável, mas é comum acontecer em eventos, festividades em que haja realmente espiritualidade superior, tá? Essa chuva de flores espirituais. Às vezes até mesmo no passe, quando você está dando passe, às vezes a energia sai em formato de flores. Isso não é nem porque o passista quer, são os mentores, porque a forma pensamento ela acaba ganhando formatos dependendo da sua vibração. Ela não ganha, assim como os pensamentos ruins às vezes ganham formatos tenebrosos, os pensamentos sublimes ganham formatos gloriosos. Então, às vezes, o simples fato de você não estar pensando na flor
ou numa chuva de flores, mas no fato de você estar emitindo bons pensamentos, pensamentos superiores, eles acabam tomando formas arquetípicas de glória, né? De espiritualidade superior. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazia, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Então, a gente começa a perceber que essa oração foi uma terapia. A primeira pergunta que a gente deve fazer: isso só serve para lá ou serve para cá? O que vocês acham? Serve para cá ou serve para lá? Ou só serve para lá? Serve para cá também, isso. Serve para cá também. Da mesma forma em que para eles foi uma terapia, para o André Luiz, para nós também pode ser. E isso pode ser, inclusive, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nosso lar já tem um nome simbólico, né? Nosso lar. Então vamos imaginar que a nossa casa seja um lar. Nem sempre a casa é um lar. Às vezes, a tirania, a desarmonia, a gritaria, a bebedeira, os vícios, as palavras rudes, a agressividade, as drogas, o excesso de ruído, a gritaria, a aspereza, tudo isso acaba transformando a casa num infernão, uma sucursal do umbral. Mas quando a casa é um lar, e é um lar espiritualizado, é um lar que está querendo buscar na dupla evolutiva que é o casal um crescimento mútuo, de ajuda mútua, visando não só a relação sexual, mas uma complementaridade em que os dois caminham juntos, com amor, com respeito, e isso se irradiando como modelo e como exemplo para os filhos, para aqueles que convivem naquele ambiente, você consegue transformar sim a casa num lar. E quando a casa é um lar, quando há preces diárias, quando há orações conjuntas, quando há meditação, quando há introspecção, quando há um pacto de bons sentimentos, quando há a bioenergização, a irradiação do pensamento positivo dentro de casa, você transforma a sua casa numa oficina de luz, numa oficina de trabalho de luz, em que a espiritualidade superior transforma a sua casa numa oficina extrafísica, um local em que os próprios mentores espirituais vêm se refazer. E que uma pessoa enferma, uma vez adentrando aquele ambiente, fica equilibrada. Isso é o que toda casa espírita deveria ser, e isso é o que toda casa deveria ser, e é isso que pelo menos o nosso quarto deveria ser, se nós estivéssemos coerentes com essa mensagem. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente fala, a gente faz o estudo, a gente dá o estudo, a gente acaba de ler isso e depois cai na normatização, na vida robótica, no dia a dia. E só daqui a uma semana, quando a gente voltar a falar sobre isso, é que isso se torna uma realidade. Então, esse é um problema. Esse é um problema que nos atinge. Porque, vejam bem, num ambiente em que vibra espiritualidade superior, você recebe os benefícios disso. Você é reequilibrado emocionalmente. Você reabastece a sua energia. Você não precisa de paz. Veja bem, se esse ambiente estiver assim, você não precisa de paz. Porque a própria prece no ambiente será capaz de chegar até você as vibrações superiores.
Porque o ambiente, ele te joga para cima. Muitas vezes, na mesa mediúnica, na desobsessão, basta você aumentar a vibração do espírito, tirar ele daquela vibração que ele está constantemente, que ele está acostumado, aquela vibração densa, pesada, trevosa, e fazer ele vibrar numa vibração superior, que o pensamento dele começa a raciocinar diferente. Em vez de você ficar horas e horas tentando convencê-lo com a razão, porque ele está fechado numa razão pequena, você estimula os valores superiores da alma dele. E ele mesmo começa a entrar em sintonia com o que ele tem de bom dentro dele. E aí ele começa a ver as pessoas do passado dele e o mundo através de uma outra perspectiva. Ali na reunião mediúnica isso acontece. Só que isso acontece porque é proporcionado pelos mentores. Muitas vezes os mentores, para fazer isso, têm um trabalho danado, porque o primeiro trabalho dos mentores é tentar fazer com que aquele ambiente ali se transforme numa usina espiritual, de forma artificial. O ideal é que a casa espírita ela seja um local, um ambiente em que esteja sedimentado os valores nobres da alma. Quando isso acontece, a casa espírita ela proporciona excelentes trabalhos espirituais, porque ela facilita isso. Então a gente começa a perceber que essa ambiência que reabasteceu energeticamente André Luiz, isso é possível sim, nós fazermos sim, na casa espírita, na nossa casa, no nosso íntimo. Agora, isso não é para amanhã, quando nós desencarnarmos, isso é para hoje. E André Luiz está falando isso, escrevendo esse livro, para os encarnados. Vamos entender com clareza uma coisa, precisa ter uma clareza muito grande. Tudo que o desencarnado faz, capta, consegue, o encarnado também consegue. O problema nosso é do desinteresse, falta de foco, falta de visão, falta de objetivo. Nós estamos encarnados, mas vivemos como se só houvesse a vida material. Essa falta de objetividade espiritual é uma cegueira que nos atinge a nós ainda. Nós ainda somos míopes. E isso é o que nós deveríamos estar atentos. Atentos. Para que não deixássemos essa oportunidade maravilhosa de uma encarnação com tanto conhecimento espiritual, de uma encarnação em que nós podemos ler e escrever, de uma encarnação em que nós podemos ter contato com valores da alma, se perder. Essa é uma chance única que nós temos, que vai se repetir, porque o mundo está melhorando cada vez mais. Mas a partir de hoje nós podemos construir laços de fraternidade para sempre. Nós podemos construir coisas boas para nós. Hoje, agora. A lição desse capítulo de André Luiz é, acima de tudo, a do refazimento da alma cansada, da alma esgotada, da alma desiludida, que a porta falida no mundo espiritual, vitoriosa de dinheiro e de poder, vitoriosa de conhecimento, mas vazia, de alma vazia, de alma seca, de alma carente. Cabe a nós, em nossas reflexões diárias, usarmos o exemplo, a exposição que André Luiz está fazendo de si mesmo para a nossa vida. O que queremos? E aquilo que queremos, vamos buscar. Porque de qualquer maneira nós vamos buscar, com reflexão ou sem reflexão. Nossa vida reflete o que queremos. Não o que idealizamos, mas o que queremos na prática. Nossa vida reflete isso. Então a gente tem que ter uma reperspectivação do que afinal nós queremos. Porque hoje, agora, daqui a 20 minutos, o que nós queremos nós vamos fazer. E iremos fazer independente de sabermos
que estamos querendo. E iremos fazer como movidos pelos impulsos da alma. A educação espiritual da alma, ela exige de nós uma visão direcionada a esse objetivo. André Luiz, quando nos fala sobre os anos que passou sofrendo, ele não está fazendo uma alegoria, ele está falando de uma realidade. Uma multidão imensa de pessoas sofre por anos nas zonas umbralinas pelo simples fato de ter passado pela vida sem ter colocado o sentimento superior como objetivo. Ninguém é obrigado a isso. Aí nós vivemos um momento em que as festas são diárias. Não há nenhum problema nas festas. O problema é que a nossa vida não é uma viagem de férias. Esse livro, ele vem acima de tudo mostrar isso pra gente. Algumas prioridades na nossa vida precisam ter uma conotação menos egóica, mais sentimental. Precisamos dominar o bicho homem, melhorar a nossa qualidade de vida emocional. A prática do bem, a assistência ao próximo, ela precisa ser algo vivido. A ação de André Luiz, do grupo que coordenou o trabalho de André Luiz, ela tem uma função, acima de tudo, pedagógica. Ela procura, através do exemplo arquetípico de André Luiz, nos mostrar que hoje nós temos uma vida muito boa, que nos proporciona uma série de chances para o nosso crescimento. Que nós devemos corresponder a isso através de um sentimento bom. A obra de André Luiz, esse capítulo, nos fala sobre a cura, sobre o restabelecimento. Como, logo ao chegar a nosso lar, André Luiz já começa a ter melhoras rápidas. E ficou 8 anos no umbral. E tem uma melhora, uma rápida melhora. Ou seja, faltava a André Luiz o que muitas vezes nos falta. Pouquíssimo. Faltava o pulo do gato. Faltava aquele sentimento. Faltava abandonar as justificativas. Faltava deixar a criança rebelde, birrenta, e abrir o coração. Abrir o coração parece que dói. Porque somos apegados às coisas. Abrir o coração não é simples. Porque não estamos acostumados a abrir mão de nada. Abrir o coração, no entanto, não dói. Ele é diferente porque nós estamos lidando com outros valores. O problema é que esses outros valores, eles são mais autênticos. Eles estão mais próximos da realidade do que nós somos. Nós, muitas vezes, mantemos relações conflituosas com pessoas há séculos e séculos. Muitas vezes, nós temos relações conflituosas há milênios. Sempre cheia de tumulto. Por quê? Porque falta amor. A nossa relação com as pessoas precisa ser uma relação amorosa que parta de nós. A nossa relação com a natureza, com o nosso corpo físico, a nossa relação com o mundo precisa ser uma relação não de estuprador, que quer usufruir dos prazeres imediatos, mas uma relação de semeador de luz. O rápido restabelecimento de André Luiz nos mostra como nós ficamos, muitas vezes, presos a quimeras. E essas quimeras vão solidificando-se
ao longo dos anos da vida de encarnado, e que a gente fica sempre... somos pessoas que na essência somos bons, mas que na prática não conseguimos reproduzir essa bondade interior que jaz lá esquecida. No desencarne, toda essa casca, essa couraça que nós voluntariamente nos transvestimos, couraça do egoísmo, do egão, do assédio, da obsessão, do ciúme, da possessividade, da volúpia, da sensualidade, da violência, da virulência, da agressividade, da indiferença, todas essas capas que foram milimetricamente revestidas em nossa alma, obstruem a entrada da espiritualidade superior. O que limpa essa entrada da espiritualidade superior é a nossa busca por melhorarmos como seres humanos. Uma busca que sensibilize a nossa alma. Então, gente, o estudo de hoje, a gente quer deixar claro a necessidade de nós, na nossa vida, não vivermos só uma vida lúdica, uma vida em que a gente só pense no nosso trabalho, no nosso dinheiro, na nossa família, mas que a gente pense que durante o trabalho, durante o local de ganhar dinheiro, perante a família, nós precisamos ter uma postura mais amorosa, mais generosa, mais bondosa, mais caridosa. E isso a gente vai conseguir realmente realizando trabalhos em locais de assistência. Pode ser uma casa espírita, pode ser um abrigo, você tem a casa da criança com câncer, você tem a casa da criança com AIDS, você tem o Lar Maria de Lourdes, você tem Curupaiti, você tem vários locais em que você pode levar um pouquinho de si para pessoas que você não conhece, que não estão ligadas direto a você consanguinamente. Isso te ajuda a ampliar a tua fraternidade. Você não vai fazer muita coisa, mas o pouquinho que você faz te ajuda a entrar nessa corrente do bem, a entrar nessa corrente de luz. Então, meus irmãos, que nós possamos, a partir de hoje, agora, já, fazer uma reflexão profunda sobre essa rapidez da recuperação de André Luiz num ambiente rígido. Por que que nós não construímos oficinas espirituais na nossa casa já? Oficinas na nossa casa mental já, que nos levem a essa recuperação. Por que esperar desencarnar? Por que esperar ficar 8 anos no umbral? Por que não transformar o nosso coração num aliviador de luz, num trazedor de flores espirituais? Por que não? É um desafio nosso, nós podemos fazer isso já. A gente que faz. A gente que você passa na rua, se você tivesse evidência, você ia ver chuva de flores caindo sobre ela. E outras, ao contrário, nuvens negras a envolvendo. Tudo depende, não é de privilégios, tudo depende é de postura, postura íntima e de atitude. Atitude, atitude. Uma pessoa que só vive no mundo da festa, da dança, há algum problema nisso? Não há nenhum problema, eu adoro dançar, eu adoro festa, mas uma pessoa que só, ela não percebe, mas a vida dela é só isso, é o trabalho e a curtição. O trabalho é a curtição. O trabalho, há algum problema nisso? Algum moralismo com isso? Não, não há nenhum problema com isso. A pessoa pode fazer o que quiser, a pessoa pode ser uma pessoa boa, entendeu? Isso daí não vai melhorar ou piorar o caráter. Muitas vezes ela é mais amorosa, mais bondosa e mais generosa do que nós, que estamos enfurnados aí em tarefas assistenciais há anos. O problema é que o fato dela não fazer nada, nunca, cotidianamente, a capacidade de melhoria, ou melhor dizendo, a capacidade de se revestir dessas couraças não muda. O problema não é da bondade interior, da alma boa que a pessoa é. O problema é que ao renunciar completamente da sua vida práticas assistenciais, ela não limpa essa couraça. Essa couraça é fruto de tudo que nós viemos acumulando ao longo dos séculos.
Então, mesmo que a pessoa tenha uma boa inteligência emocional, seja uma pessoa legal com os amigos, ela não está fazendo bem a ela mesma quando ela não sai de si em direção ao mundo, numa postura amorosa e bondosa. Se a única relação dela com o mundo é samba, suor e cerveja, não há problema nenhum nisso. Mas ela está... todas as couraças que ela vem trazendo, porque todos nós temos, todas as couraças vão arrebentar em doença, vão arrebentar em enfermidade, vão arrebentar em fechamento dos caminhos lá na frente e vão arrebentar na necessidade da purgação dessas couraças no umbral. Essa purgação nós faríamos naturalmente numa relação de relativizar, não viver a vida só de curtição, ter assim o momento de diversão, o momento que você sai para dançar, o momento que você dança, que você samba, não há nenhum problema nisso. Todos nós gostamos, mas às vezes a vida exige também que nós não fiquemos apenas como meninos no parque. A vida exige que nós tomemos atitudes e decisões em direção ao que nós somos. Nós não somos corpo físico, nós não somos apenas sensação. Então, se a minha vida se reduz a apenas tomar cerveja, e curtição, e curtição, e curtição, e aí eu trabalho durante a semana, e não tenho tempo, porque eu sou uma pessoa muito ocupada, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não sou desocupado como você, eu sou ocupado. Então eu trabalho, eu tenho direito ao lazer. Então a pessoa tem direito ao lazer, todos nós temos direito ao lazer. Agora, uma pessoa que fica 20 anos só trabalhando, se aprimorando profissionalmente e curtindo a vida doidado, entendam bem, não há nenhum moralismo nisso. Não há nenhum moralismo, eu não sou melhor do que ninguém, nenhuma dessas pessoas, nós não somos. Mas a lição do nosso lar nos mostra que essa pessoa será uma pessoa que depois de passar algum tempo se purificando no umbral, rapidamente, por ser uma pessoa até boa, às vezes um banho de energia numa prece só, ela livra uma série de melecas emocionais que ela se arrastou durante dezenas de anos. Então essa insensibilidade nossa ao aspecto espiritual do ser acaba nos trazendo transtornos desnecessários. Transtornos que não eram necessários, porque você não precisa abrir mão de uma vida alegre, feliz com os amigos, que você possa sair, que você possa curtir. Você não precisa abrir mão disso. O que você precisa abrir mão é de transformar a sua vida nisso, apenas nisso. E um gesto de solidariedade, um gesto de assistencialidade, isso é necessário. Quanto mais assistência a gente presta, mais a gente cresce como ser humano, mais feliz a gente é e menos necessidade a gente vai ter dessa coisa da cerveja, do samba, suor, cerveja, cerveja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então a lição, gente, a lição de André Luiz de hoje é para o nosso crescimento, é para como nós refletimos que nós já temos maturidade para realizar a assistencialidade. Toda assistência é uma interassistência. E não praticar a assistência é abrir mão do melhor da vida, da relação amorosa com o planeta. Como nós temos uma relação conflituosa de séculos com o planeta, fruto de nossas ações, manchamos o planeta com sujeira espiritual. Essa sujeira espiritual que nós jogamos no planeta, ela só será removida igualmente com ações positivas contrárias àquelas que nós perpetramos. Se nós não realizamos essas ações, por qualquer justificativa, por qualquer motivo, nós ficamos presos a essas couraças internas nossas e couraças externas do planeta que nós não limpamos ainda. São os bolsões kármicos que nos prendem e dificultam o nosso próprio processo de compreensão da realidade. Quando o nosso processo de compreensão da realidade fica entumecido, fica inebriado, enovelado, nossas ações tendem a ser menos acertadas. Então é uma cadeia de um empurrão e uma queda livre, até chegar aonde André Luiz chegou, que é o umbral, ficar 8 anos no umbral. Ok, gente, que tudo isso sirva para nossas reflexões já, hoje, agora, nesse instante, não amanhã. O ontem não importa, não amanhã, agora. Que nós possamos usar esse conhecimento para a nossa mudança já.
para uma resolução de vida, uma virada de mesa evolutiva em que nós coloquemos como prioridade uma relação com o mundo de compaixão, de fraternidade, de amizade, de respeito e de carinho. Que Jesus, nosso mestre inspirador, coordenador planetário, Jesus, a figura arquetípica do amor profundo, toque nossos corações e nossas almas e nos coloque debaixo de suas auras hoje, agora e sempre.